Olá, galera aí do cursinho JB. Nós estamos aqui de volta com a sequência de nossas aulas, onde faremos a resolução de algumas questões que fazem referência às funções da linguagem. E, conjuntamente nisso, nós podemos estar aqui trazendo os elementos da comunicação. Eu não trouxe questões basicamente explorando somente os elementos ou somente as funções. Na realidade, quando nós trabalhamos as funções da linguagem, vocês puderam perceber que um dos elementos crucial é que você identifique que elemento da comunicação foi dado como ênfase naquele texto, que aí você também conjuntamente identificará qual é a função predominante dentro do texto. Eu trouxe aqui basicamente questões que já foram cobradas no Enem. Eu espero que vocês tenham respondido a essas questões. Primeiramente, né, a dinâmica é essa: nós enviamos as questões com uma certa antecedência, vocês resolvem, gabaritam essas questões e logo após assistam a videoaula para que vocês possam, dentro das condições, fazer um estudo mais minucioso. No momento em que nós vamos fazer a correção, que nós abrimos alguns parênteses, que nós abordamos alguns pormenores da questão, tá bom? Então, nosso intuito da dinâmica de resolução de questões é mais ou menos desta natureza. Então, nós temos aqui a primeira questão que vocês viram aí no exercício do Enem de 2017, nós temos texto 1 e texto 2, tá? Texto 1, texto 2. Basicamente, o comando da questão vai dizer: a linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. É verdade. Então, nesse processo de comunicação, onde a interação do emissor com o receptor e os outros elementos nesse entorno, tá? A linguagem, ela se concretiza diante ou mediante os gêneros textuais com diferentes funções. Quando nós criamos um texto, ele tem quando nós criamos, nós temos um objetivo, tá? Esse texto tem uma função a ser atingida. Então, olha só, basicamente eu tenho o texto 1. No texto 1, nós vamos ter: fundamentam-se, eu até coloquei assim, basicamente, destacando aqui o que é de essencial e de observância dentro do texto. Beleza? Então, vamos lá. Quando eu digo assim: fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Então, eu estou dizendo aqui o quê? Tá? Fundamentam-se as regras da gramática nas obras dos escritores, né? Então, ok. Eu acredito que deu para vocês entenderem mais ou menos aí a essência do texto, tá? É um texto em que não usa a palavra no sentido conotativo, as palavras aqui são usadas no sentido preciso, não é verdade? Nós vamos ver qual é a função que predomina, lembrando que um texto pode ter várias funções, ele pode ter até todas as funções, tá? Basicamente, dependendo da intencionalidade, do contexto de produção, podemos ter aí várias funções, é apenas uma ter destaque. Segundo texto: gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras, eu já estou dizendo aqui, ó, o que são palavras? As palavras são, para mim, corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem, para mim, interesse em nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Aí transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais ou os escutas de outros. Minha gente, no decorrer do texto todo aqui, é exatamente fazendo uma conceituação na concepção de Fernando Pessoa, o que são as palavras para ele? Ele está dizendo: as palavras são para mim, aí ele vai conceituando, ele vai dizendo o que são as palavras, tá? Vamos lembrar que função é essa, qual é o foco desse texto? Quando a gente usa a palavra para explicar a própria palavra, tá? Quando o código explica o próprio código, por exemplo, tá? Então, o objetivo de Fernando Pessoa é dizer o que são as palavras
para ele, tá? E aí ele vai dizendo, ele discorre, dizendo o que é o prazer de lidar com as palavras, tá? A palavra é a matéria-prima da poesia. Poesia parte dessa premissa, né? E aí a gente usa as palavras na sua diversidade de conotação, de sentido figurado, tá? Então, olha só, vamos às questões. Nós vimos que a função, o comando da questão pede, a função que predomina nos textos 1 e 2, não é somente em 1 ou somente em 2, nos dois textos, tá? Aqui nessa questão, ele trabalha a relação do elemento da comunicação com a função. Na realidade, é isso. Lembram que eu disse, olha, o emissor dá ênfase, a função expressiva ou emotiva dá ênfase no emissor. Estão lembrando? A função apelativa ou conativa dá ênfase no receptor. Então, cada função com seu elemento dado como ênfase. Então, vamos lá. Letra A. Destaca o texto, a função que predomina nos dois. Destaca o como se elabora a mensagem, considerando-se a seleção, combinação e sonoridade do texto. Minha gente, isso aqui é função poética. Então, basicamente, a função poética, ela trabalha a estética, a questão da beleza. Isso não é comum no texto 1 e comum no texto 2. A gente pode até ver que no texto 2 existem algumas combinações, algumas coisas colocadas, digamos, parecidas lá no texto, já no teor do texto literário. Mas nos dois textos, não se deu ênfase à mensagem. Letra B, coloca o foco no... Qual é o foco? Então, está vendo aqui que aqui é aquela relação lá? O foco é com o que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto. Opa, lá começou a dizer o que são palavras. Palavras são isso, isso e isso. Lembram que a questão da função metalinguística tem como foco o código, e o código é quando a palavra explica a própria palavra. É quando eu digo o que é biologia. Biologia é isso, isso e isso, tá? Então, basicamente, pode ser que o foco seja isso. Mas vamos mais adiante. Na letra C. Então, vamos ficando aqui com a letra B. Letra C. Porque você pode ir pelo processo de eliminação, minha gente. Na letra C, o texto focaliza, dá ênfase a quem produz a mensagem. Ou seja, colocando seu posicionamento, suas impressões pessoais. No segundo texto, até podemos ter isso, mas não, porque ele usa alguns mecanismos linguísticos de primeira pessoa. Mas a função é nos dois textos. E no primeiro texto não existe impressões pessoais, tá? Não existe postura que é inerente à opinião do próprio autor. Ele não expressa suas emoções, sentimentos aqui. Então, o foco não é e não está na mensagem, digamos assim, no emissor, tá? Na letra D, orienta-se para quem se dirige a mensagem, estimulando a mudança de comportamento. Minha gente, nós não temos, os dois textos aqui não tem essa função. Ele não tem como ênfase o receptor, aquele que absorve, que recebe a mensagem. Não. Esse tipo de função é função apelativa ou conativa, que ela é muito comum no contexto publicitário. Então, nós não temos aqui a ênfase, não é no meu receptor, tá? Na letra E, enfatiza sobre o que versa a mensagem, apresentada com palavras precisas e objetivas. Ou seja, aqui está dizendo que o foco é a informação em si, tá? Com palavras precisas e objetivas. Opa, professor, mas o primeiro texto tem função referencial, tá? Ele agrega conhecimentos, ele traz informações, ok. Mas acontece que o comando diz que é a função que predomina nos dois. E palavras precisas e objetivas não foram usadas. Aqui as palavras foram usadas no sentido figurado. As palavras são, para mim, corpos tocáveis, sereias. Palavras não são sereias. Então, são processos de uso de figuras de linguagem. E as figuras de linguagem, elas são utilizadas no teor do texto literário. E o texto literário, ele não traz no seu teor máximo
tá? Na sua amplitude, palavras com sentidos precisos e objetivos, não são palavras de sentido figurado, tá? Palavras que trazem ambiguidade, duplicidade de sentido. Então, aqui, minha gente, a alternativa correta é letra B. Ou seja, quando eu digo no primeiro texto, tá? Fundamenta-se as regras da gramática nas obras dos grandes escritores. Eu estou basicamente falando, explicando a palavra dentro da própria palavra. E no texto 2, ainda é mais nítido essa questão de dar ênfase ao código, tá? Que é a própria palavra explicando a própria palavra. Então, a primeira questão, alternativa, letra B. Na segunda questão, do Enem 2017, eu tenho aqui, eu quero que vocês sempre observem um detalhe, minha gente. Todas as vezes que vier um gênero textual, vocês se atentem para todos os elementos, tá? Para a linguagem não verbal e para a linguagem verbal. Eu costumo dizer para os meus alunos, e vou ratificar aqui para vocês, no cursinho, no preparatório, olhem até a referência bibliográfica, de quem é o texto, tá? Muitas vezes a referência também já lhe dá um indício, porque você já contextualiza a produção. Digamos que o texto é de Carlos Drummond de Andrade, você já contextualiza com o modernismo, já sabe do que se trata o modernismo, tá vendo? Então, eu tenho um texto de Ariano Suassuna, é uma literatura mais contemporânea, tá? Então, assim, é preciso vocês observarem todos os pormenores. Nessa campanha aqui nós temos leia para uma criança. Onde é que está a criança? A criança está aqui, ó, a imagenzinha dela, tá? Olha, leia, tá? Leia para uma criança. Então, vendo esse tipo de texto aqui, tá? Onde o mecanismo linguístico é o verbo no imperativo, então aqui já instiga o leitor a mudar de comportamento, instiga o leitor a ter novas atitudes perante diante a leitura, tá? E aqui tem abaixo, a cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. Preste atenção, criança, tá? E tudo começa quando você abre um livro para ela. Quem é ela? Criança, tá? Então, vamos lá. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz, publicidade. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros. Ok. Sobre a necessidade de quê? Eu já sei, professor, é leitura, você está falando de leitura. Mas de uma leitura específica? É de uma leitura geral? É de uma leitura direcionada para o meu público em geral? Então, é preciso vocês buscarem ver cada elemento constitutivo dentro desse processo, desse texto publicitário, tá? Ali é uma campanha de incentivo à leitura, mas ali está dizendo que a leitura para começar em que fase? Na infância. Então, vamos lá. Letra A, as crianças, os objetivos, né, são a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de as crianças frequentarem a escola regularmente. Lá não está falando de frequência de criança na escola, não. Não. Letra B, a formação leitora começar na infância. Opa, lá diz, leia para uma criança. A alfabetização acontecer na idade certa. Lá não fala do processo de alfabetização. Letra D, a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. Lá só faz referência, tá? Claro que é um público ampliado, mas aí o objetivo desse cartaz não está voltado não é só para a literatura ser atingida a um mercado consumidor ampliado, não. Ali é para incentivar o público-alvo a fazer o quê? A começar o processo de gosto pela leitura na infância. E a letra E, as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Na realidade, tem alunos que até confundem com isso, tá? Mas ali não é para... O objetivo não se pauta basicamente em desenvolver campanhas, tá? Mas pelo mecanismo linguístico do verbo no imperativo, já está dizendo, você comece o processo de incentivo à leitura logo na infância. Tá? Então, a alternativa, letra B, a formação leitora começar na infância, tá? Então, preste bem atenção, tá? Questão 3, Enem 2017. Então, todos os textos, observando aqui o comando, todas as campanhas publicitárias têm um cunho, tem um objetivo a ser atingido, tá? Tem um foco. Então, as campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais, podem e devem, né, evidenciar.
Esse cartaz, ele tem como finalidade o quê? Tá? Aí aqui eu tenho, quem bate na mulher machuca a família inteira. E aí preste atenção nesses pormenores aqui. Olha só, foi uma criança que desenhou isso. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Qual é a temática? Violência doméstica. Tá bom? Violência doméstica. É preciso vocês fazerem isso logo. A temática da campanha aqui do cartaz, violência doméstica. Tá? Então, a criança desenhou a família dele. A criança está representada no eu. Aí tem a mamãe dele com outra criança, tem a Aninha, que é a irmã dele, e ele tem o papai dele. Só que o papai dele foi desenhado com uma estrutura diferenciada dos outros, tá? A estrutura aqui está em forma de um monstro. Então, consequentemente, esse pai bate na mãe, tá? Consequentemente, essa mãe sofre constantemente a violência doméstica dentro de casa e ele presencia, tá? E aí, lá embaixo ainda tem mais. Pronto, já sei o que é a resposta. Calma, não, ainda não. Ligue 180 é outro mecanismo, é uma campanha de conscientização. Então, aqui diz, ligue ao mecanismo linguístico, verbo no imperativo. Outro verbo no imperativo, não se cale diante da violência doméstica, tá? Então, aqui é uma campanha voltada para todo o público em geral, tá? Não é só a mulher que deve ir lá e denunciar na delegacia da mulher que o homem bate, o esposo bate nela, não. Nela, não. Aqui pode ser a sociedade civil como um todo. Se eu ouvir do meu vizinho, daqui da minha casa, que o homem está batendo na mulher, eu tenho por obrigação fazer uma denúncia anônima. Olha, está acontecendo aqui no meu bairro tal e tal, estou ouvindo gritos, a mulher está chorando, o homem está quebrando tudo, está batendo nela. Então, é uma campanha que é para ela ter uma certa influência e mudança de comportamento e conscientização em cada um de nós, tá? Enquanto cidadão. Então, campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. O cartaz tem como finalidade, letra A, o cartaz vai alertar os homens agressores sobre as consequências dos seus atos, mas lá não diz, lá não faz referência sobre o que pode acontecer com ele, tá? Cuidado com essas pegadinhas, com essas alternativas que se parecem muito, tá? Letra B, eu até destaquei, alertar, o Enem gosta muito de verbos no imperativo, tá? Inclusive o comando vem e ele completa, as respostas é para completar o comando, por isso tem que procurar a resposta coerente, a resposta condizente, porque a resposta completa o comando, tá? Então, olha só, o cartaz tem por finalidade conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Ok, até porque eu disse que ali é uma campanha que ela é direcionada para um todo, para um público em geral, tá? Letra C, é só instruir as mulheres sobre o que fazer em caso de agressão? Não, porque ali não é só para a mulher, inclusive ela diz, não se cale, tá? Não se cale diante da violência doméstica. Então, não é só a mulher, não. A forma como está sendo utilizado lá embaixo, nas expressões, nas frases, é para que nós, enquanto sociedade, enquanto cidadão, possamos fazer a denúncia caso nós presenciemos alguma situação dessa natureza. Então, não é só instruir as mulheres. Minha gente, na realidade, essa questão aqui é para trabalhar o público-alvo a que a campanha se destina. E o público-alvo aqui é a população em geral, tá? Letra D, despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência. Não, muito pelo contrário, nós gostaríamos que as crianças não presenciassem isso, tá? Que não presenciassem, que elas não sofressem as consequências dessa situação, dessa problemática social, tá? Então, não seria a letra D. A letra E, exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica. Mas ali não está exigindo, ali ainda é uma campanha que ela deve partir de cada um de nós. Lá ainda não exige das autoridades medidas preventivas ou medidas paliativas ou medidas punitivas para o agressor, tá? Então, a alternativa dessa questão aqui, minha gente, Enem 2017, alternativa letra B, conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica, tá bom? Então, gabarita aí no seu exercício, tá? Alternativa letra B. Na questão 4, vamos ao comando. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Então, eu já estou dizendo, minha gente, que a função dentro do texto aqui é a metalinguagem, e tem como foco o código. Metalinguagem, função metalinguística, tem como foco, como ênfase, o código. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto fazer o quê?
Aí no texto diz assim, ler não é decifrar, como no jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, está dizendo o que é ler. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um. Reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista, tá? Então, aqui, minha gente, ele está dizendo que é ler. Olha, ler não é só decodificar palavras, não. Ler extrapola o texto. É você ser capaz de dar significado a ele, é você relacionar aquele texto com outros textos, é você concordar e refutar, tá? Então, olha só, essa função da linguagem aqui torna-se evidente pelo fato de o texto que esse texto ressalta a importância da intertextualidade. Não vejo isso. O que é intertextualidade? É um texto dentro de outro texto. Lá não faz referência a isso. Diz que você tem que relacionar um texto com o outro, né? Não colocar um dentro do outro, mas relacionar, mas ver o contexto de produção do autor, tá? Concordar ou discordar. Letra B. Aquele texto ali, aquela função metalinguística essa função é propor leituras diferentes das previsíveis. Não é isso, propor leituras, tá? E até diz que é uma forma também relacionar outros textos, mas de diferentes das previsíveis, não. Apresentar o ponto de vista da autora, não. Se é apresentar o ponto de vista da autora, não é metalinguística, é função expressiva. Então, não bate, tá? Não bate com o elemento, tá bom? Propor leitura seria a função fática, por exemplo. Vocês estão vendo que cada letra relaciona uma, tá? Discorrer sobre o ato da leitura. Discorrer sobre o que é ler é explicar a palavra explicando a própria palavra. Letra E, focar a participação do leitor? Não, porque aqui também não é a função apelativa, tá? Ou conativa. Então, aqui, essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto discorrer sobre o ato da leitura, porque lá no comando já disse que é metalinguagem. Então, discorrer sobre o ato da leitura é dizer o que é a leitura. E quando se diz, uma palavra diz o que é a outra palavra, é função metalinguística. Então, alternativa, letra D. Quinta questão. Na quinta questão tem assim, nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, já comentamos isso, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva. Lá já está, aqui o comando já está dizendo, ou expressiva. Pois, então você vai apenas agora relacionar, minha gente. O que é? Qual a letra que faz referência ao conceito de função expressiva ou emotiva? Olha, aqui eu já destaquei os elementos que são chamados de mecanismos linguísticos, que vão caracterizar a função expressiva ou emotiva, que geralmente os verbos, os pronomes em primeira pessoa, expressões que denotam a primeira pessoa. Desculpe-me, tá? Mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje, ó, tá vendo? Ó? Estou nervoso, estou zangado, tá? Então, aqui, minha gente, olha só, letra A, o discurso aqui tem como foco o código. Não, é função emotiva expressiva. O foco é no emissor, tá? Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. É verdade, tá? A atitude do enunciador aqui está sendo posta como foco. Quem é o enunciador? O enunciador é a mesma coisa de emissor, é a mesma coisa de locutor, tá? Então, são algumas cognominações. Emissor, enunciador, locutor, tá? Então, a resposta está dada. Se a função expressiva tem como foco o emissor, está aqui a resposta. Letra C. O interlocutor. Não, o interlocutor não é o foco da função emotiva ou expressiva. O interlocutor é foco da função apelativa ou conativa. Na letra D, o foco é o referente, ou seja, é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais, que é a informação. Ela é a função referencial, não é? Letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Isso aqui não é função fática. Então, a resposta já foi dada basicamente lá, o comando já te dá um indício da resposta. Então, a alternativa correta aqui é letra B. Se é função emotiva expressiva, o foco é o meu enunciador, tá? Então, a alternativa é letra B. Na questão 6,
só pergunta assim, predomina no texto a função da linguagem? Muito fácil, tá? Antigamente, eu achava as questões mais, digamos assim, menos complexas, às vezes até subestimando a capacidade, às vezes, do aluno, né? Mas aqui tem do Enem 2010. A biosfera, aí diz, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas. Então, aqui a gente vai observando o quê, minha gente? Que função é essa? É um texto interessante, né, que nos informa, nos agrega conhecimento, nos traz informações, tá? Então, olha só, o que é que predomina? É emotiva? Não é, minha gente. Função fática, eu só coloquei isso, ó, tá? Ó, tá bom? É uma função poética, essa questão é facílima. Conativa, minha gente, esse texto, ele é informativo. Ele é um texto de função referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. A biosfera, aí explica, que é onde reúne-se os ambientes, onde desenvolve os seres vivos, se divide isso. Então, é um texto que traz e agrega conhecimento e informações para nós, tá? Então, a alternativa é a letra E. E, por fim, nós vamos resolver somente 7 questões. Vocês receberam aí no exercício 10 questões, mas eu passo já para vocês aqui o gabarito da 8ª, da 9ª e da 10ª, ok? Na questão 7 do Enem 2014, aqui tem uma pequena conversa, um pequeno diálogo, basicamente você já pode traduzir que função é essa, em que as palavras são utilizadas para manter o diálogo e a conversa. Então, pela insistência em manter o contato entre o emissor e receptor, predomina no texto a função que aqui tem o telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Manuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala, por obséquio? Não se lembra mais de minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Então, nós temos aqui, minha gente, uma função o quê? Fática. Aqui, na realidade, pelo comando, você já sabe. Pela insistência em manter o contato. Todas as vezes que você insiste em manter o contato, alô, Pedro? Oi, Maria, tá me ouvindo? Não, Pedro. Então, quando você vai usando essas expressões que denotam na insistência, para ver se o outro está compreendendo, para ver se o outro está me ouvindo, essa função, o foco dela é o canal, é o que nós estamos utilizando para nos comunicarmos. Portanto, nós temos aqui a alternativa correta, a alternativa letra B, ok? E a questão 8, gabaritem aí no exercício de vocês. A questão 8, a alternativa é a letra E. Questão 9, a alternativa é a letra A. Questão 10, a alternativa é a letra E. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem entrar em contato comigo para que a gente possa sanar, para que a gente possa ter um momento de discussão. Estou até aguardando isso, né? De vocês, se vocês possam entrar em contato com os professores para que a gente possa ter esse feedback. Tá bom? Pois até a nossa próxima aula. Se cuidem, fiquem com Deus e que, com vida e saúde, permaneceremos aqui firmes e fortes no cursinho municipal JB. Pois um abraço aqui da professora Rosilene, ok?